Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês podem ver, eu estou muito bem, graças a Deus, né? Bem, ó, maquiada, mais desinchada, positiva como sempre, com muita fé em Deus, animada, pensando positivo, me recuperando muito bem, graças a Deus. Tá tudo caminhando. Bom, eu falei que ia passar aqui, né, pra contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu, né, fazer um alerta pra vocês mesmo, pra que vocês se cuidem. Então, vou tentar falar um pouquinho aqui, resumidamente, do que aconteceu. Desculpem, já peço desculpa de antemão se eu me prolongar um pouquinho ou se vocês escutarem algum barulho, né, porque tá de noite, eu tô em casa. Casa com duas adolescentes, 4 cachorros, então é mais difícil manter o silêncio. Mas também eu nem quero silêncio, não. Eu gosto do barulho das minhas filhas, dos meus cachorros e tá tudo ótimo. Aliás, eu tava sentindo muita falta disso. Bom, vamos lá. Eu encontrei uma médica em agosto do ano passado que ela mudou, assim, minha vida. Mas, doutora, o que ela fez de especial na sua vida que você fala que ela mudou a sua vida? A forma dela olhar o paciente em si, né? De fato, de um contexto geral. Isso me fez pensar muito bem. Bom, o que eu quero para minha vida? Eu quero continuar viva para cuidar dos meus? Ou eu quero, né, simplesmente continuar do jeito que eu tô? Deixando as coisas para lá, cuidando de todo mundo menos de mim? E aí eu passei a refletir sobre isso. E aí ela me virou do avesso e me encaminhou para vários especialistas, fez vários exames e aí a gente começou uma batalha. Desde a pandemia eu vinha muito desanimada, não estava me cuidando e eu sou muito vaidosa, quem me conhece sabe que eu me cuido bastante, que eu sempre fui preocupada com a minha alimentação, né? Que eu sempre pratiquei atividade física desde a minha infância, fui capoeirista, fazia musculação em academia, né? Fui atleta de capoeira durante muitos anos, medalhista, né? Medalhista, ganhei vários campeonatos brasileiros, campeonatos regionais. Então, assim, atividade física, alimentação de verdade sempre estiveram presentes na minha vida. Mas da pandemia para cá eu tinha descuidado muito, muito mesmo. Acho que muita gente fez isso, até porque a pandemia foi pesada para todo mundo. Bom, e aí eu tava me cuidando, com o acompanhamento dessa médica eu tinha conseguido tudo que a gente queria. Alcancei todas as metas, alcancei uma hemoglobina glicada de 6,4. Quem é diabético aí sabe que isso é assim uma vitória gigantesca, porque os médicos pedem para que esteja abaixo de 7, 6,4. Muitas vezes quem nem é diabético não tem essa glicada, e eu tava com essa glicada, os exames todos baixos, maravilhosos, tudo indo muito bem. E aí, finalzinho de setembro, comecinho de outubro, eu peguei uma dengue. Até então eu não sabia se eu já tinha pego dengue ou não. Eu sei que eu passei muito mal e tudo mais, achei que era uma virose. Quem é diabético sabe, quem tem problema de doença autoimune sabe, algumas coisas a gente não leva tão a sério, porque a gente sempre tá com um enjoo, às vezes vomita, tá passando mal, então a gente não leva muito a sério algumas coisas. Mas é um erro. Sentiu qualquer coisa, procure o médico. E aí eu achei que era uma virose, qualquer coisa, deixei pra lá. Mas nisso a diabetes descompensando, né? Eu muito enjoo, muita náusea, né? Vômito. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Procurei o médico. Quando eu resolvi procurar médico, o hospital, a dengue já tava no final. Outro erro, não façam igual. Aí, graças a Deus, as plaquetas não tinham caído. Eu estava bem, na medida do possível. Passei pela dengue até de uma forma tranquila. Eu não fiquei tão ruim quanto as outras pessoas ficam. E aí, papai do céu, mais uma vez, né, olhando por mim. Aí, quando foi em outubro, ainda, né, minha cachorrinha ficou doente. A minha mãe ficou doente. Aí, minha mãe foi morar comigo na minha casa. E aí, a minha cachorrinha,
que a Ariel foi hospitalizada, né? Uma doença, comeu uma planta e dessa planta ela pegou uma intoxicação alimentar e depois descobriu que ela tinha pego parvovirose, não sei como, porque eu sou extremamente enjoada e meus cachorros só ficam em casa. Mas enfim, ela era novinha, ela só tinha 6 meses. Ela é até filhinha dos meus shih tzus, da Mel e do Floquinho, né? A Ariel. Então, aí a Ariel ficou doente, hospitalizada. Minha mãe doente, de cama na minha casa, eu cuidando dela, ela não estava andando nessa época. Tinha tido desmaios e a gente levando ao médico, investigando o que estava acontecendo, tentando descobrir o que estava acontecendo, até que descobrimos que minha mãe estava com anemia, era diabética, até então ela não sabe. Eu sabia, né? Sempre alertei ela, mas ela, não é não sei o que. Até que a gente, de fato, foi constatada a diabetes da minha mãe. E nisso, a minha mãe em casa, eu cuidando dela, e aí eu tava me desdobrando, cuidando da cachorrinha que tava internada, das minhas filhas, da minha casa, do meu marido, de mim não, né? Da minha mãe e tudo mais. Mas já tinha entrado nos eixos. Nisso, né, eu comecei a perder peso, porque eu tava fazendo uma reeducação alimentar maravilhosa, incrível, recomendo para todos. E tinha voltado a cuidar de tudo e tava tudo incrível. Aí, minha mãe ficou bem, né? Voltou para casa do meu irmão, que ela hoje em dia, há algum tempo, ela morou comigo a vida toda. Hoje em dia, ela mora com meu irmão mais velho depois de mim. Ela voltou para casa do meu irmão, bem melhor. E aí, a minha imunidade baixou, eu fiquei doente, de tanto carregar o peso do mundo nas minhas costas e cuidar de todo mundo e nunca cuidar de mim, nunca pensar em mim. Eu sofri as consequências. Imunidade baixa, comecei a pegar um monte de vírus e bactérias. Puf. Começo do ano, influenza. Peguei influenza, fiquei ruim, diabetes descompensou e tal, conseguimos controlar. Em seguida, comecei com um problema intestinal e estomacal. Eu tenho gastrite, né? Aí, problema intestinal, bom, vamos investigar várias coisas. Aí, tive que passar por vários exames e tal. Os principais exames ainda não conseguia fazer. Por quê? Diabetes descompensada e eu sempre com algum vírus. Aí foi influenza, aí a asma atacou. Aí nisso, sinusite, rinite e asma, um mês atrás do outro. Fevereiro. Aí em março, eu fui internada, né? Quem acompanha aqui lembra. Fui internada por conta do problema estomacal e intestinal, mas não descobriram nessa internação o que estava acontecendo. Fui extremamente negligenciada no hospital que eu estava. Ganhei alta com a glicose altíssima e sem saber o que eu tinha de fato. Fui encaminhada para ambulatório. De março para cá, eu não consegui fazer os exames ambulatoriais, que era a colonoscopia e a endoscopia, para descobrir o que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha um vírus atrás do outro. Aí eu peguei dengue de novo em março. Em 6 meses eu peguei 2 dengues. Passando mal e tal, falei, vamos lá ver o que é. Cheguei lá, dengue de novo. Já tava no meio da dengue. Aí, de novo, minhas plaquetas não caíram, os exames de sangue bons para quem tava com dengue, mas era dengue de fato. E dengue e Covid juntos. Exatamente, dengue e Covid juntos. Aí, isso em março, né? De lá pra cá, aí foram as sequelas da dengue e da Covid, uma sequela atrás da outra. Como eu tenho asma, desculpa. Como eu tenho asma, então piorou muito a situação. Aí fiquei com várias sequelas e nisso um vírus atrás do outro. Fiz 4 ciclos de antibiótico e nada resolvia. E sendo negligenciada, ia de um médico para o outro no pronto-socorro e ninguém descobria o que eu tinha. E também não me internavam. Aí, pasme, tinha vezes que eu chegava na emergência, nem minha glicose mediam. Não pediam o exame de sangue para ver como estava a minha glicose. Tinha horas que eu tinha que medir a minha glicemia no meu próprio glicosímetro e mostrar para o pessoal. Eu cheguei a fazer exames de sangue e a médica não pedia teste de glicemia. Gente, pasmem. Então, assim, eu passei por 2 hospitais que só Deus na causa mesmo. E nisso, o povo empurrando. E eu nunca conseguia fazer a endoscopia e a colonoscopia, porque eu tinha que estar 100% e eu sempre estava com alguma coisa. Ou rinite, ou sinusite,
asma atacada, tudo junto. E não ficava boa, e 4 ciclos de antibiótico e nada. Quando foi na terça-feira da semana passada, sem ser dessa semana, né? Na da semana passada. Eu eu conversando com as minhas filhas e tal, eu tinha a colonoscopia marcada para sexta-feira da semana passada, e eu já tinha remarcado essa colonoscopia 6 vezes. E a endoscopia também. Porque nunca podia fazer, porque eu sempre estava doente. Sempre eu tava com alguma coisa, uma tosse, peito chiando, dor no peito, e ia no hospital e ninguém fazia nada. Porque eu estava fazendo a minha parte, eu estava me cuidando e indo ao hospital. Mas ninguém, os médicos não faziam a parte deles, não investigavam de fato o que estava acontecendo. Aí eu liguei na clínica e perguntei, bom, a colonoscopia é sexta-feira, a endoscopia na terça, eu vou conseguir fazer? Vocês vão fazer? Ou vocês vão remarcar de novo? Porque eu tô com o mesmo problema ainda. Que eu tinha descoberto há 1 mês e meio atrás que eu estava com broncopatia inflamatória, que faz parte da asma. Nada mais é que uma complicação da asma. Grave? Sim. Séria? Sim. Ninguém tinha me dito até então isso. Já tinha feito 4 tomografias, 3, na verdade. E as 3 tomografias dava a tal da broncopatia inflamatória. E me passava antibiótico, e me passava bombinha de asma, e me passava não sei o que. E nada fazia efeito, não ficava bom. E eu já tava, assim, estressadíssima. Nisso, o emocional no chão. Eu cansada de procurar ajuda nos hospitais, procurar ambulatório, a mente também. E ninguém resolveu o problema, ninguém passar exames específicos, ninguém dizer de fato o que eu tinha. E ninguém me encaminhar para um pneumologista. E mesmo assim, eu tentando marcar pneumologista por conta própria. Por conta da asma e da tal broncopatia inflamatória. Aí, nessa terça-feira passada, eu liguei. Não, o doutor falou que não vai fazer seus exames enquanto você estiver assim. E falou que é melhor você procurar, que você tá com a diabetes descompensada, né? Você falou que os exames não estão legais, então é melhor você procurar a emergência. Aí eu fiquei assim, ou procurar o seu médico. Aí eu fiquei assim, pensando naquilo e tal. Eu já tava, sabe quando Deus tá falando no seu ouvido? Vai pro hospital, procura ajuda de novo. Chega lá praticamente ensinando os médicos a trabalhar. Foi o que eu fiz. Cheguei lá, falei tudo que vinha acontecendo comigo. Falei, gente, minha glicose tá alta. Eu não saio daqui sem vocês descobrirem e resolverem o meu problema. Não dá pra voltar pra casa assim. Passando mal e empurrando com a barriga, e ninguém resolve nada, ninguém descobre nada. Vocês precisam fazer alguma coisa. Aí passei por um médico bacana, legal. Aí ele falou, não, vou te internar na UTI. Você já vai fazer a colonoscopia, a endoscopia, mas tem que ser na UTI, por conta do seu histórico, diabetes descompensada e tudo mais. Internei na UTI. Aí nisso, lá na UTI, foi investigado várias coisas, fiz a colonoscopia e endoscopia, não deram nada de grave, descartaram todas as doenças possíveis. Talvez eu tenha que repetir a colonoscopia de novo, é como se fosse para um cuidado maior por eu ser diabética, né? E aí, a endoscopia deu o que eu já sabia que eu tinha, que é gastrite e gastroparesia, né, por conta da diabetes. E assim, nada mais. Graças a Deus, coisas mais graves, cânceres, doença de Crohn, diverticulite, todas essas coisas foram descartadas. Amém. Ok, beleza. Aí, começaram a tratar a broncopatia inflamatória. Aí, pediram, na UTI não pediram parecer de especialistas. Quando eu cheguei no quarto, conversando com uma doutora maravilhosa, muito prudente, muito criteriosa, ela falou, não, vou pedir parecer de todo mundo. Pediu do pneumologista, do gastro, mesmo eu já tendo feito o exame, ela queria que o gastro fosse lá de novo, desse um parecer, e da neuro, né, porque eu tenho enxaqueca, eu já sabia que eu tinha enxaqueca, estava atacada, mas era uma dor de cabeça que ninguém descobria, e eu vinha desde dezembro do ano passado indo na emergência por conta dessa dor de cabeça. Nunca dava rinite, nunca dava sinusite, nunca dava outra coisa. Fazia tomografia, dava tudo normal, fazia os raios-x, tudo, exame de sangue, dava tudo normal. E a dor de cabeça ali. Resumindo, a minha enxaqueca, né, ela tá crônica,
é uma enxaqueca refratária, se eu não estiver falando besteira, eu acho que o nome é esse, refratária. Acho que é isso. E assim, bem forte, né? Aí começou a tratar lá no hospital, comigo internada, tratamos a broncopatia inflamatória, continuo tratando, vou ter que tratar pro resto da vida. Aí reorganizaram a questão da glicose, né, da diabetes, ainda tá descompensada, mas com taxas que já dá para eu controlar em casa. Tem o retorno na minha endócrino, vai dar tudo certo. E foi isso, né? O vídeo já tá bem longo, mas é mais isso mesmo. E agora eu tô bem, tô em casa, tô de volta ao meu eu, de volta à minha família, de volta ao meu lar, de volta à minha vida. E isso que importa. Vou fazer acompanhamento agora com pneumologista, gastro, prócto, endócrino e neuro. Esses são os que eu sei, mais ou menos, né? Nisso lá eu descobri que tô com uma anemia, né? Anemia forte. Então, já vou começar a tratar essa anemia também. Tô tratando a enxaqueca, né? E os outros exames estão normais. E já tô fazendo tratamento com o pneumologista, né? Que é quem vai me acompanhar agora também ambulatorialmente, né? E é isso, gente. Então, esse vídeo foi para explicar, ficou gigante, para explicar o que aconteceu, o que eu passei, como que foi. Eu já tinha explicado mais ou menos há uns dias atrás nos stories, né? Até postei os stories, mas é isso. É para agradecer vocês pelas orações, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, tá? Dar um beijo grande em vocês, agradecer pelas orações, por tudo, pela amizade. E dizer que eu tô de volta, feliz, bem, e acreditem em Deus. E sentiu qualquer coisa, procure o médico. E entenda, nem sempre o médico vai saber mais que você, tá? Porque o corpo é seu, quem tá sentindo é você. E você sabe até onde pode ir, até onde você aguenta. E muitas vezes a gente conhece mais da nossa doença do que os próprios médicos. É o meu caso. Então, fiquem espertos, fiquem alerta. Não acreditem em tudo que te disserem. Não acreditem em tudo que os médicos disserem. Contestem. Procurem outra opinião de outro médico. Não confiem 100% em ninguém. Eu fui extremamente negligenciada no final do ano passado, em março desse ano e agora de novo. Eu tive que, olha o absurdo, eu tive que tomar a frente da situação e dizer, olha, vamos fazer isso, vamos pesquisar isso, pode ser que seja isso, para os médicos acordarem e me ajudarem. Então, por favor, sentiu qualquer coisa, procure um médico, tá bom? Beijo grande, gente. Obrigada por tudo. Fiquem com Deus. Tchau.